vítima. Smith foi conduzido à beira da escavação, onde foi segurado por dois homens robustos. Enquanto ele erguia a voz em oração, e o restante da assembleia se ajoelhava, irrompendo ocasionalmente em aleluias e amém. Após concluir sua longa oração, o profeta fez uma pausa. Evidentemente, havia algo em sua mente que o perturbava. De fato, era a pistola, que pendia da correia em volta de seu pescoço. Ele não tinha certeza de sua finalidade e estava prestes a destruir a única pessoa que poderia informá-lo. Para Elijah, a pistola era a posse mais notável que jamais havia caído em suas mãos, e ele estava tomado por uma grande curiosidade a respeito dela. Poderia ser, argumentava ele, algum talismã mágico para afastar o mal, ou do outro lado, poderia ser o encanto de um demônio ou de um feiticeiro, que lhe causaria o mal. Diante desse pensamento, ele rapidamente removeu a correia em volta do pescoço, mas ainda segurava a arma na mão. O que é isto? Ele exigiu, voltando-se para Lady Bárbara e exibindo a pistola. É uma arma, ela disse. Tenha cuidado, ou ela matará alguém. Como isso mata? Perguntou Elijah. O que ele está dizendo? Exigiu Smith. Ele está perguntando como a pistola mata, respondeu a moça. Uma ideia brilhante ocorreu ao americano. Diga a ele que me entregue, e eu lhe mostrarei, disse ele. Mas quando ela traduziu a oferta para Elijah, ele hesitou. Ele poderia então me matar com ela, disse ele, astutamente. Ele não lhe dará isso, disse a garota a Smith. Ele teme que você queira matá-lo. Eu aceito, respondeu o homem. Diga a ele, disse Elijah, que me explique como posso matar alguém com isso. Repita minhas instruções a ele com muita atenção, disse Smith, após Lady Bárbara ter traduzido a exigência do profeta. Diga-lhe como segurar a pistola. E quando Lady Bárbara o fez, ele já segurava a arma pela empunhadura com a mão direita. Agora diga-lhe para colocar o dedo indicador através do guarda-mato, mas avise-o para não puxar o gatilho. Ele já fez como lhe foi ordenado. Agora, continuou Smith, explique a ele que, para ver como a arma funciona, ele deve colocar um olho na boca do cano e olhar para dentro dele. Mas não consigo ver nada, exclamou Elijah, após ter feito o que Lady Bárbara lhe indicou. Está completamente escuro naquele pequeno buraco. Ele diz que está escuro demais no barril para que ele possa ver alguma coisa, repetiu Lady Bárbara ao americano. Explique a ele que, se ele puxar o gatilho, haverá uma luz no cano, disse Smith. Mas isso será um assassinato, exclamou a moça. É guerra, disse Smith, e na confusão subsequente podemos escapar. Lady Bárbara se recompôs. O senhor não pôde ver nada porque não pressionou a pequena peça de metal sob o dedo indicador, explicou ela a Elijah. O que isso fará? Exigiu o profeta. Isso iluminará o pequeno buraco, disse Lady Bárbara. Ele genuinamente colocou o olho contra o cano, e desta vez puxou o gatilho. E quando o estampido quebrou o silêncio tenso dos aldeões que observavam, Elijah, o filho de Noé, caiu para a frente sobre o rosto. Instantaneamente, Lady Bárbara avançou em direção a Smith, que simultaneamente tentou se libertar da força dos homens que o seguravam, mas eles, embora atônitos com o que havia ocorrido, não se deixaram surpreender, apesar de sua luta desesperada. O mantiveram preso. Por um instante, houve um silêncio sepulcral, e então o pandemônio irrompeu quando os aldeões perceberam que seu profeta estava morto, assassinado pelo encanto maligno de um demônio. Mas, logo no início de suas exigências de vingança, sua atenção foi desviada por uma figura estranha e notável que surgiu da cabana de Elijah. Abaixou-se e pegou a pistola que havia caído das mãos do homem morto, e saltou para o lado do prisioneiro que lutava com seus guardas. Este era um homem como nenhum deles jamais vira, um gigante branco com uma cabeleira desgrenhada de cabelo preto e olhos cinzentos que lhes causavam um arrepio, tão ferozes e implacáveis eram. Estava nu, exceto por um tapa-sexo de pele, e os músculos que se moviam sob sua pele morena eram músculos como nunca antes haviam visto. Enquanto o recém-chegado avançava em direção ao americano, um dos homens que guardavam Smith, pressentindo que uma tentativa de resgate do prisioneiro estava sendo feita, brande o seu porrete em prontidão para desferir um golpe contra a estranha criatura que se aproximava. Ao mesmo tempo, o outro guarda procurou arrastar Smith para fora do recinto. O americano não reconheceu, a princípio, Tarzan dos macacos, mas, embora não soubesse que o estranho estava empenhado em resgatá-lo, pressentiu que era um inimigo dos midianitas e, por isso, lutou para impedir que sua guarda o afastasse à fossa. Outro midianita agarrou Lady Bárbara com a intenção de levá-la do local, pois todos os aldeões acreditavam que o estranho gigante era amigo dos prisioneiros e havia vindo para efetuar sua libertação. Smith conseguiu se libertar do homem que o segurava e imediatamente correu para ajudar a moça, derrubando seu captor com um único golpe. No mesmo instante em que Tarzan apontava a pistola do americano para o guarda que se preparava para espancá-lo. O som deste segundo tiro e a visão de seu companheiro caindo no chão, como Elijah, encheram os midianitas de consternação.
e por um momento eles recuaram dos três, deixando-os sozinhos no centro do complexo. Rápido! Chamou Tarzan Smith. Você e a moça saiam daqui antes que se recuperem da surpresa. Eu o seguirei. Dessa forma, acrescentou, apontando para o sul enquanto Lafayette Smith e Lady Barbara se apressavam para deixar a aldeia. Tarzan recuava lentamente, mantendo a pequena pistola à vista dos Audions assustados, que, tendo visto dois de seus membros morrerem sob sua magia aterrorizante, relutavam em se aproximar de mais ponto até ficar fora do alcance de um clube arremessado. Tarzan continuou sua lenta retirada. Então, virou-se e partiu para a noite em perseguição a Lafayette Smith e Lady Barbara. Coles. Embora Jezabel estivesse aterrorizada pelos rostos negros de seus captores e pelas estranhas bestas que montavam, semelhantes a coisas que ela jamais imaginara, seu medo por si mesma era superado por sua tristeza. Seu único pensamento era escapar e retornar ao lado do artilheiro, mesmo acreditando que ele estivesse morto devido ao terrível golpe que seu agressor lhe havia desferido. Ela se debateu violentamente para se libertar daquele que a montava, mas o sujeito era forte demais, e embora ela fosse difícil de conter, em nenhum momento houve a menor possibilidade de que ela escapasse. Seus esforços, no entanto, o enfureceram e, por fim, ele agrediu, fazendo com que a moça percebesse a futilidade de confrontar sua força insignificante com a dele. Ela deve esperar, então, até que possa realizar por meio de astúcia, que não conseguiu por força. A aldeia dos invasores ficava a pouca distância do ponto em que ela fora capturada, e apenas alguns minutos haviam decorrido desde aquele evento quando eles chegaram aos seus portões e entraram no pátio central. Os gritos que saudaram a chegada de uma nova e bela prisioneira trouxeram Capietro, Stabut à porta de sua cabana. O que os diabos negros trouxeram agora? Exclamou Capietro. Parece uma jovem mulher, disse Stabut. É, exclamou Capietro, quando os shifters se aproximaram da cabana com sua prisioneira. Teremos companhia, não é, Stabut? Quem são vocês, meus filhos? Ele perguntou aos três que acompanhavam Jezabel. O preço do resgate de um chefe, talvez, respondeu um dos negros. Onde a encontraram? Acima da aldeia, a uma curta distância. Quando retornávamos de uma missão de reconhecimento, um homem estava com ela. O homem que escapou com a ajuda do homem macaco. Onde ele está? Por que não o trouxestes também? Exigiu Capietro. Ele lutou contra nós, e fomos forçados a matá-lo. O senhor fez um bom trabalho, disse Capietro. Ela vale por dois dele em muitos aspectos. Venha cá, menina. Erga a cabeça. Vamos dar uma olhada nesse rosto bonito. Venha. Não precisa temer nada se for uma boa moça. Achará Dominique Capietro um bom sujeito. Talvez ela não entenda italiano, sugeriu Stabut. Você tem razão, meu amigo, falarei com ela em inglês. Jezebel olhou para Stabut quando ouviu falar uma língua que ela compreendia. Talvez este homem pudesse ser um amigo, pensou ela, mas, ao ver seu rosto, seu coração se afundou. Que beleza! Exclamou o russo. Você se apaixonou por ela rapidamente, meu amigo, comentou Capietro. Deseja comprá-la? Quanto deseja por ela? Amigos não devem barganhar, disse o italiano. Espere, eu tenho. Venha, menina. E ele tomou Jezabel pelo braço e a conduziu para a cabana, onde Stabut o seguiu. Por que fui trazida aqui? Perguntou Jezabel. Não lhe causei nenhum dano. Permita-me retornar a Dani. Ele está ferido. Ele está morto, disse Capietro. Mas não se aflija. Pequena, agora, você tem dois amigos no lugar daquele que perdeu. Em breve, a senhora o esquecerá. É fácil para uma mulher esquecer. Jamais o esquecerei, exclamou Jezabel. Quero voltar para ele, talvez não esteja morto. Então ela desabou e chorou. Stabut observava a garota com avidez. Sua juventude e beleza despertaram um demônio em seu interior, e ele fez um voto mental de que a possuiria. Não chore, disse ele, gentilmente. Sou seu amigo. Tudo ficará bem. Novo tom em sua voz deu esperança a Jezabel, e ela o olhou com gratidão. Se você é meu amigo, ela disse, leve-me daqui e de volta para Dani. Depois de um tempo, respondeu Stabut, e então a Capietro. Quanto? Não a venderei ao meu bom amigo, respondeu o italiano. Vamos tomar uma bebida, e então explicarei meu plano. Os dois beberam de uma garrafa que estava no chão de terra batida da cabana. Sente-se, disse Capietro, indicando a Jezebel que se sentasse no tapete sujo. Então, ele procurou por um momento em sua mochila e tirou um baralho de cartas sujas e encárdidas. Sente-se, meu amigo, disse ele a Stabut. Vamos tomar mais uma bebida, e então o senhor ouvirá meu plano. Stabut bebeu da garrafa e limpou os lábios com o dorso da mão. Bem, disse ele. O que é? Jogaremos por ela, exclamou o italiano, embaralhando as cartas. E quem vencer, a terá. Vamos brindar a isso, disse Stabut. 5 jogos, não é? E a primeira a vencer 3 leva a outra bebida para selar o negócio,
exclamou o italiano. O melhor de 5. Stabbut venceu a primeira partida, enquanto Jezebel observava, ignorante do propósito dos pedaços de papelão, e sabendo apenas que, de alguma forma, eles decidiriam seu destino. Ela esperava que o homem mais jovem vencesse, mas apenas porque ele havia dito que era seu amigo. Talvez ela pudesse persuadi-lo a levá-la de volta a Dani. Ela se perguntava que tipo de água continha a garrafa da qual bebiam, pois notou que ela operava uma transformação neles. Agora falavam muito mais alto e gritavam palavras estranhas quando as pequenas cartas eram jogadas sobre o tapete, e então parecia muito zangado, enquanto o outro sempre ria imoderadamente. Além disso, eles balançavam e cambaleavam de maneira peculiar, que ela não havia notado antes de beberem tanta água da garrafa. Capietro venceu o segundo e o terceiro jogo. Stabbut estava furioso, mas agora se tornou muito calmo. Ele concentrou todas as suas energias no jogo, e parecia quase sóbrio quando as cartas foram distribuídas para a quarta rodada. Ela é minha, exclamou Capietro, ao olhar para sua mão. Ela nunca será sua, rosnou o russo. O que quer dizer com isso? Vou vencer as 2 próximas partidas. O italiano riu alto. Isso é bom, exclamou ele. Devemos brindar a isso. Ele levou a garrafa aos lábios e, em seguida, passou a Stabbut. Não desejo beber, disse o russo, em tom mal-humorado, afastando a garrafa. Meu amigo está ficando nervoso. Ele teme perder, por isso, não beberá. Ora bolas, para mim, tanto faz. Eu pego o conhaque e a garota também. Jogue, rosnou Stabbut. Você está com pressa de perder, zombou Capietro. De ganhar, corrigiu Stabbut. E ganhou. Agora era a vez do italiano amaldiçoar e se enfurecer com a sorte. E mais uma vez as cartas foram distribuídas e os jogadores pegaram suas mãos. É a última partida, disse Stabbut. Cada um de nós venceu 2, respondeu Capietro. Vamos brindar ao vencedor. E embora eu deteste propor um brinde a mim mesmo. E ele riu novamente, mas desta vez havia uma nota desagradável em sua risada. Em silêncio. Agora, retomaram a brincadeira. Um por um, os pequenos cartões caíram sobre o tapete. A jovem observava em silêncio, admirada. Havia uma tensão na situação que ela sentia, sem compreender. Pobre Jezabel, ela entendia tão pouco. De repente, com um juramento triunfante, Capietro saltou para seus pés. Eu venci, ele exclamou. Venha, amigo, beba comigo a minha boa sorte. O russo bebeu com um semblante sombrio, desta vez um gole muito longo. Havia um brilho sinistro em seus olhos quando ele devolveu a garrafa a Capietro. Leon Stabbut era um perdedor que não aceitava a derrota. O italiano esvaziou a garrafa e a atirou ao chão. Então, esse voltou para Jezabel e, abaixando-se, a ergueu. Venha, meu caro, disse ele, com a voz rouca pela bebida. Dê-me um beijo. Jezabel recuou, mas o italiano a puxou bruscamente para si e tentou aproximar seus lábios dos dela. Deixa a moça em paz, rosnou Stabbut. Não consegue ver que ela tem medo de você? Para que a conquistei? Indagou Capietro. Deixa-la em paz. Cuide da sua vida. Farei questão de me ocupar disso, disse Stabbut. Tire as mãos dela. Ele avançou e pousou uma mão no braço de Jezabel. Ela é minha por direito de qualquer forma. O que você quer dizer? Você trapaceou. Eu o peguei em flagrante no último jogo. Você está mentindo, gritou Capietro. Simultaneamente, atacou Stabbut. O russo esquivou-se do golpe e avançou sobre o outro. Ambos estavam embriagados e não muito firmes. Foi preciso muita atenção para não caírem. Mas, enquanto lutavam no interior da cabana, alguns golpes foram desferidos o suficiente para despertar sua fúria. Parcialmente, para lhes trazer sobriedade. Então, o duelo tornou-se mortal, pois cada um buscava a garganta do outro. Jezebel, com os olhos arregalados e aterrorizada, teve dificuldade em se manter fora do caminho deles enquanto lutavam de um lado para outro pelo chão da cabana, e tão concentrado estava a atenção dos 2 homens um no outro que a moça poderia ter escapado se não estivesse mais assustada com os homens negros do lado de fora do que com os brancos do lado de dentro. Várias vezes, Stabbut soltou a mão direita e procurou algo sob o casaco, até que finalmente o encontrou: uma adaga fina. Capietro não viu. Eles estavam agora no centro da cabana, com os braços entrelaçados, repousando assim como se por mútuo consentimento. Ambos respiravam pesadamente devido ao esforço, e nenhum parecia ter obtido qualquer vantagem material. Lentamente, a mão direita do russo deslizou pela parte de trás de seu adversário. Jezabel viu, mas apenas seus olhos refletiam seu horror. Embora tivesse visto muitas pessoas serem mortas, ainda sentia horror em matar. Ela viu o russo tatear um ponto nas costas do outro com a ponta do polegar. Então, ela viu girar a mão e colocar a ponta da adaga onde antes estava seu polegar. Havia um sorriso no rosto de Stabbut quando ele cravou a lâmina. Capietro enrijeceu, gritou e faleceu. Enquanto o corpo caía no chão e rolava sobre as costas,
O assassino permanece sobre o cadáver de sua vítima, com um sorriso nos lábios e os olhos fixos na moça. Mas, de repente, o sorriso desapareceu quando um novo pensamento surgiu na mente astuta do assassino, e seus olhos se desviaram do rosto de Jezabel para a entrada da cabana, onde uma manta imunda servia de porta. Ele havia esquecido a horda de assassinos que haviam chamado essa coisa no chão de seu chefe, mas agora ele se lembrava deles e sua alma se encheu de terror. Ele não precisou se perguntar qual seria seu destino quando descobrissem seu crime. Você o assassinou, gritou a moça de repente, com uma nota de horror em sua voz. Cale-se, rosnou Stabbut. O senhor deseja morrer. Eles nos matarão quando descobrirem isso. Eu não fiz isso, protestou Jezabel. Eles o matarão da mesma forma depois. Eles são bestas. De repente, ele se abaixou, agarrou o cadáver pelos tornozelos e, arrastando-o até o extremo oposto da cabana, cobriu-o com tapetes e roupas. Agora, permaneça em silêncio até que eu retorne, disse ele a Jezabel. Se você der o alarme, eu mesmo o matarei antes que eles tenham a chance. Ele vasculhou um canto escuro da cabana e trouxe um revólver com sua coldre cinto, que afivelou em seus quadris, e um rifle que encostou ao lado da entrada. Quando eu retornar, esteja pronto para vir comigo. Ele rosnou, e levantando o tapete que cobria a entrada, saiu para a aldeia. Rapidamente, ele se dirigiu para onde os pôneis da banda estavam amarrados. Havia vários negros perambulando perto dos animais. Onde está o chefe? Perguntou ele, mas nenhum deles entendia inglês. Ele tentou comunicar-se por meio de sinais, para selar 2 cavalos, mas eles apenas balançaram a cabeça. Se o compreendiam, como sem dúvida o faziam, recusavam-se a receber ordens dele. Neste momento, o chefe, atraído de uma cabana próxima, aproximou-se. Ele entendia um pouco de inglês pidgin. Stabbut não teve dificuldade em fazê-lo entender que desejava que 2 cavalos fossem selados, mas o chefe queria saber mais. O chefe os queria. Sim, ele os quer, respondeu Stabbut. Ele me enviou para buscá-los. O chefe está doente. Bebê demais. Stabbut riu e o chefe pareceu entender. Quem irá com você? Perguntou o chefe. Stabbut hesitou. Bem, ele poderia muito bem contar a ele. Todos veriam a moça sair com ele de qualquer forma. A moça. Ele disse. Os olhos do chefe se estreitaram. O chefe disse. Ele perguntou. Sim, a moça pensa que o homem branco não está morto. O chefe me enviou para procurá-lo. O senhor aceita homens? Não, o senhor retornará conosco se a moça assim o desejar. Tenha receio de homens negros. Não coma. O outro assentiu compreensivamente e ordenou que selassem e freassem 2 cavalos. Ele faleceu. Ele ofereceu. Stabbut deu de ombro. Vemos, respondeu ele, enquanto conduzia os 2 animais em direção à cabana onde Jezabel o aguardava. O chefe o acompanhou. Stabbut estava aterrorizado. E se o homem insistisse em entrar na cabana para ver seu chefe? Stabbut afrouxou o revólver em sua coldre. Agora, seu maior temor era que o tiro pudesse atrair outros para a cabana. Isso jamais seria adequado. Ele deve encontrar alguma outra forma. Ele parou e o chefe também. Não vem à cabana ainda, disse Stabbut. Por quê? Perguntou o chefe. A moça está com medo. Se ela ouvir, pensará que a estamos enganando e poderá se recusar a me mostrar onde o homem está. Prometemos a ela que nenhum homem negro viria. O chefe hesitou. Então, e deu de ombros e voltou. Tudo bem, disse ele, e diga-lhes que deixem os portões abertos até que tenhamos partido, gritou Stabbut. Na porta da cabana, ele chamou a moça. Tudo pronto, disse ele, e me entregue meu fuzil quando sair. Mas ela não sabia o que era um fuzil e ele teve que entrar e pegá-lo ele mesmo. Jezabel observou os cavalos com consternação. A ideia de montar sozinho em uma dessas estranhas criaturas a aterrorizava. Não posso fazer isso, ela disse a Stabbut. Terá que fazer, ou morrerá. Ele sussurrou. Eu liderarei aquele que você monta. Aqui. Apresse-se. Ele a ergueu na sela e mostrou a ela como usar os estribos e segurar as rédeas. Então, ele colocou uma corda no pescoço do cavalo dela, e montando o seu próprio, conduziu-o dela para fora pelo portão da vila, enquanto meia centena de assassinos observavam a partida. Ao subirem em direção às colinas mais altas, o sol poente projetava suas sombras muito à frente, e logo a noite desceu sobre eles, ocultando sua súbita mudança de direção de quaisquer observadores que pudessem estar nos portões da aldeia. Dane, Gunner, Patrick abriu os olhos e fitou o céu azul africano. Lentamente, a consciência retornou e, com ela, a percepção de que sua cabeça doía intensamente. Ele ergueu uma mão e a apalpou. O que foi isso? Ele olhou para a própria mão e viu que estava ensanguentada. Nossa! Ele murmurou. Eles me pegaram. Ele tentou recordar como havia acontecido. Eu sabia que a culpa estava recaindo sobre mim, mas como diabos eles me pegaram? Onde eu estava? Seus pensamentos estavam todos de volta em Chicago, e ele estava perplexo. Vagamente, sentiu que havia escapado,
e no entanto, eles o haviam pego. Ele não conseguiu entender. Então, ele virou ligeiramente a cabeça e viu montanhas imponentes surgindo nas proximidades. Lentamente e com dificuldade, ele se sentou e olhou ao redor. A memória, parcial e fragmentada, retornou. Devo ter caído daquelas montanhas, refletiu, enquanto procurava o acampamento. Cautelosamente, ele se levantou e sentiu alívio ao perceber que não estava gravemente ferido, pelo menos seus braços e pernas estavam intactos. Minha cabeça nunca foi muito boa. Nossa, mas dói. Uma única urgência dominava: encontrar o acampamento. O velho Sund estaria preocupado com ele se não retornasse. Onde estava Obambi? Pergunto-me se a tinta também caiu, murmurou, olhando ao redor. Mas Obambi, nem morto nem vivo, não estava à vista, e assim o artilheiro iniciou sua infrutífera busca pelo acampamento. Inicialmente, ele vagou para o noroeste, diretamente para longe do último acampamento de Smith. Tongani, o babuíno, sentado em sua rocha de sentinela, o viu chegando e soou o alarme. A princípio, Dani viu apenas um par de macacos vindo em sua direção, latindo e rosnando. Ele os viu parar ocasionalmente e colocar a parte de trás da cabeça contra o chão, classificando-os mentalmente como monges malucos, mas quando seu número aumentou para 100 e ele finalmente percebeu o perigo potencial que residia naquelas mandíbulas poderosas e presas afiadas, alterou seu curso e virou para o sudoeste. Por uma curta distância, os tongaleses o seguiram, mas, ao perceberem que ele não lhes pretendia mal, deixaram-no prosseguir e retornaram à sua alimentação interrompida. Enquanto o homem, com um suspiro de alívio, continuou seu caminho. Em uma ravina, Dani encontrou água, e com a descoberta veio a percepção de sua sede e de sua fome. Ele bebeu na mesma piscina em que Tarzan havia matado Ota, o javali, e também lavou o sangue da cabeça e do rosto o melhor que pôde. Então, ele continuou sua jornada sem rumo. Desta vez, ele subiu mais alto na encosta em direção às montanhas, em direção sudeste, e finalmente se dirigia para a localização do acampamento agora abandonado. Chance e o Tongani o haviam colocado no caminho certo. Em pouco tempo, ele chegou a um local que lhe parecia familiar. Ali, parou e olhou ao redor, esforçando-se para recuperar suas faculdades mentais, que ele percebe plenamente não estarem funcionando adequadamente. Aquela bolada na cabeça me deixou tonto, comentou quase em voz alta. Nossa! O que é aquilo? Algo se movia na grama alta por onde ele acabará de passar. Ele observava atentamente. Momentos depois, viu a cabeça de Cheta, a pantera, separando as grâmias a uma curta distância dele. A cena de repente se tornou familiar. Te peguei, Steve, exclamou o artilheiro. Eu e aquele sujeito Tarzan dormimos aqui ontem à noite e agora me lembro. Ele também se recordou de como Tarzan havia espantado a pantera fazendo uma encenação, e se perguntou se poderia fazer o mesmo. Nossa! Que frigideira com uma aparência estranha. Aposto que você tem um temperamento horrível. E aquele sujeito, o Tarzan, apenas rosnou e correu para cima de você, e você fugiu. Diga-se de passagem, eu não acreditaria, mesmo que visse com meus próprios olhos. Por que não segue com seus afazeres, seu sujeito pedante? Você me causa arrepio. Ele se abaixou e pegou um fragmento de rocha. Vá embora! Ele gritou, enquanto lançava um míssil contra Cheta. O grande felino girou e saltou para longe, desaparecendo na grama alta que o artilheiro agora podia ver balançando ao longo do caminho da retirada da pantera. Bem, o que você sabe sobre isso? Exclamou Dani. Eu consegui. Nossa! Esses leões não são grande coisa. Sua fome agora reivindicava sua atenção, pois a memória que retornava sugeria um meio de aplacá-la. Será que consigo? Refletiu, enquanto procurava no chão até encontrar um fragmento fino de rocha, com o qual começou a raspar a terra de um monte solto que se elevava alguns centímetros acima do contorno do solo circundante. Gostaria de saber se eu poderia. Sua escavação logo revelou os restos do javali que Tarzan havia escondido para uma possível volta. Com seu canivete, o artilheiro cortou vários pedaços, após o que cobriu o corpo com terra e se ocupou da preparação de uma fogueira, onde grelhou a carne de maneira rudimentar, produzindo resultados culinários que, em circunstâncias normais, o teriam levado a torcer o nariz com desgosto. Mas hoje ele estava longe de ser exigente e devorou as porções parcialmente cozidas e parcialmente carbonizadas como um lobo faminto. Sua memória havia retornado até o ponto da refeição que fizera neste mesmo local com Tarzan. A partir daí, até recuperar a consciência pouco antes, era um vazio. Ele sabia agora que poderia encontrar o caminho de volta ao acampamento a partir do ponto acima da aldeia dos invasores, onde ele e Obambi haviam almoçado, e, portanto, voltou seus passos naquela direção. Quando encontrou o local, ele se aproximou sorrateiramente da borda do penhasco, de onde se avistava a aldeia, e ali se deitou para descansar e espionar os invasores, pois estava muito cansado. Aqueles canalhas! Exclamou em voz baixa,
ao ver os invasores se movimentando pela aldeia. Gostaria de ter minha máquina de escrever. Eu daria uma boa limpeza naquele depósito. Ele viu Stabuti emergir de uma cabana e caminhar até os cavalos. Ele observava enquanto conversava com os negros ali e com o chefe. Então, ele viu o russo conduzindo 2 cavalos selados de volta para a cabana. Aquele sujeito não sabe disso, murmurou, mas o dedo está certamente apontado para ele. Eu o pegarei em flagrante algum dia, mesmo que isso me leve o resto da vida. Nossa, olhe para aquela mulher. Stabuti havia convocado Jezebel da cabana. De repente, algo estranho aconteceu dentro da cabeça de Danny Gunner Patrick. Era como se alguém tivesse repentinamente levantado uma persiana, deixando entrar uma torrente de luz. Ele via tudo perfeitamente agora. Em retrospectiva, com a visão de Jezabel, sua memória havia retornado. Foi com dificuldade que ele conteve a vontade de gritar e dizer a ela que estava ali, mas a cautela silenciou sua língua, e ele permaneceu observando enquanto os 2 montavam e saíam pelo portão. Ele se levantou e correu pela crista em direção ao norte, paralelamente ao curso que eles estavam seguindo. Já era crepúsculo. Em poucos minutos escureceria. Se ele pudesse apenas mantê-los à vista até saber em que direção finalmente foram, o cansaço foi esquecido enquanto ele corria pela noite que se aproximava. Agora, ele podia vê-los vagamente. Eles cavalgaram por uma curta distância em direção às falésias, e então, pouco antes que a escuridão os engolisse, ele os viu virar e galopar para noroeste, em direção à grande floresta que se estendia naquela direção. Despreocupado com a própria vida, o artilheiro cambaleou e caiu pelas falésias que, naquele local, haviam desmoronado, espalhando seus fragmentos pela encosta abaixo. Preciso pegá-los, ele repetia para si mesmo. Coitado do garoto, coitadinho, que Deus me ajude. Se eu pegá-lo, o que eu não farei com aquele? E se ele a machucou, durante toda a noite? Ele cambaleou, caindo repetidas vezes apenas para se levantar e continuar sua busca frenética e desesperançada pela pequena Jezabel de cabelos dourados que entrará em sua vida por algumas breves horas, deixando em seu coração uma marca que talvez jamais fosse apagada. Gradualmente, a compreensão disso se apoderou dele enquanto ele tateava cegamente no desconhecido, e isso lhe deu forças para seguir em frente diante de uma exaustão física como nunca havia experimentado antes. Caramba! Ele murmurou. Eu devo ter me apaixonado muito por aquela garota. A noite havia caído, e Tarzan dos macacos, liderando Lady Barbara Collins e Lafayette Smith para fora do vale da terra de Midian, não avistou o rastro de Jezebel e do artilheiro. Seus 2 protegidos estavam à beira da exaustão, mas o homem macaco os conduziu pela noite, de acordo com um plano que havia traçado. Ele sabia que havia mais 2 brancos desaparecidos, Jezebel e Danny Patrick, e desejava levar Lady Barbara e Smith a um lugar seguro, para que pudesse se dedicar à busca dos demais. Para Lady Barbara e Smith, a jornada pareceu interminável, contudo não apresentaram nenhuma queixa, pois o homem macaco havia explicado o propósito desta marcha forçada a eles, e estavam ainda mais ansiosos do que ele em relação ao destino de seus amigos. Smith amparava a garota da melhor forma que podia, mas suas próprias forças estavam quase esgotadas, e por vezes, seu desejo de ajudá-la tendia mais a atrapalhar do que a auxiliar. Finalmente, ela tropeçou e caiu. E quando Tarzan, caminhando à frente, ouviu e retornou a eles, encontrou Smith tentando em vão levantar Lady Barbara. Esta foi a primeira indicação que o homem macaco recebeu de que seus protegidos estavam à beira da exaustão, pois nenhum deles havia expressado qualquer queixa. E, ao perceber isso, ele ergueu Lady Barbara em seus braços e a carregou, enquanto Smith, aliviado ao menos da preocupação com ela, conseguiu seguir em frente, embora se movesse como um autômato, aparentemente sem vontade consciente. Nem seu estado deve causar espanto, quando se considera o que ele havia passado nos 3 dias anteriores. Com Lady Barbara, ele se maravilhou com a força e a resistência do homem macaco, que, devido ao seu próprio estado debilitado, parecia inacreditável mesmo enquanto ele o testemunhava. Não é muito mais longe, disse Tarzan, supondo que o homem precisava de encorajamento. Tem certeza de que o caçador de quem nos falou não mudou o seu acampamento? Perguntou Lady Barbara. Ele estava lá anteontem, respondeu o homem macaco. Acredito que o encontraremos lá esta noite. Ele nos acolherá? Perguntou Smith. Certamente, assim como o senhor, em circunstâncias semelhantes, acolheria qualquer pessoa que necessitasse de ajuda, respondeu o senhor da selva. Ele é inglês, acrescentou, como se esse fato, por si só, fosse uma resposta suficiente às suas dúvidas. Eles estavam agora em uma floresta densa, seguindo uma antiga trilha de caça, e logo viram luzes tremeluzindo à frente. Deve ser o acampamento, exclamou Lady Barbara. Sim, respondeu Tarzan, e um momento depois ele gritou em um dialeto nativo. Instantaneamente, uma voz respondeu,
e um momento depois, Tarzan parou na borda do acampamento, logo fora do círculo de fogueiras de animais. Vários ascaris estavam de guarda, e com eles Tarzan conversou por alguns instantes. Em seguida, avançou e colocou Lady Bárbara de pé. Eu lhes disse para não incomodar seu Gwana, explicou o homem macaco. A outra tenda que Lady Bárbara poderá ocupar, e o chefe providenciará a construção de um abrigo para Smith. Aqui, o senhor estará perfeitamente seguro. Os homens me dizem que seu Gwana é Lord Pasmuri. Ele, sem dúvida, providenciará para que você seja transportado até a estação ferroviária. Enquanto isso, tentarei localizar seus amigos. Isso foi tudo. O homem macaco virou-se e desapareceu na noite escura antes que pudessem expressar qualquer agradecimento. Ora, ele já foi, exclamou a moça. Eu sequer o agradeci. Eu supunha que ele permaneceria aqui até amanhã, disse Smith. Ele deve estar cansado. Ele parece incansável, respondeu Lady Bárbara. Ele é um super-homem. Se é que existiu algum. Venham, disse o chefe. Sua tenda fica por aqui. Os rapazes estão construindo um abrigo para o Gwana. Boa noite, Sr. Smith, disse a moça. Espero que durma bem. Boa noite, Lady Bárbara, respondeu Smith. Espero que despertemos em algum momento. Enquanto se preparavam para este merecido descanso, Talbot e Jezebel cavalgavam pela noite, o homem completamente confuso e perdido. Ao amanhecer, eles pararam na orla de uma grande floresta. Após cavalgarem amplos círculos durante a maior parte da noite, Talbot estava quase exausto, e Jezebel não estava muito melhor, mas tinha juventude e saúde para lhe dar a força de reserva que o homem havia minado e desperdiçado na dissipação. Preciso dormir um pouco, disse ele, desmontando. Jezabel não precisou de convite para descer da cela, pois estava rígida e dolorida por essa experiência incomum. Talbot conduziu os animais para dentro da floresta e os amarrou a uma árvore. Em seguida, atirou-se ao chão e adormeceu quase imediatamente. Jezebel permaneceu em silêncio, ouvindo a respiração regular do homem. Agora seria o momento de escapar, pensou ela. Ela se levantou silenciosamente. Que escuro estava! Talvez fosse melhor esperar até que estivesse claro o suficiente para enxergar. Ela tinha certeza de que o homem dormiria por muito tempo, pois era evidente que ele estava muito cansado. Ela sentou-se novamente, ouvindo os ruídos da selva. Eles a assustaram. Sim, ela esperaria até amanhecer. Então, soltaria os cavalos, montaria em um e conduziria o outro para que o homem não pudesse persegui-la. Os minutos se arrastavam lentamente. O céu clareou no leste, sobre as montanhas distantes. Os cavalos ficaram inquietos. Ela notou que eles estavam com as orelhas em pé, olhando mais profundamente para a selva e tremendo. De repente, ouviu-se um som de galhos quebrando na mata. Os cavalos bufaram e recuaram sobre suas cordas, ambas as quais se romperam. O barulho despertou Talbot, que se sentou no exato momento em que os dois animais aterrorizados se viraram e dispararam em fuga. Um instante depois, um leão saltou por entre a moça e o homem, em perseguição aos dois cavalos em fuga. Talbot saltou para os seus pés, com o seu fuzil nas mãos. Meu Deus! Exclamou ele. Este não é lugar para dormir, e a oportunidade de Jezabel havia passado. O sol estava coroando as montanhas orientais. O dia havia chegado. Em breve, os pesquisadores estariam a cavalo. Agora que estava a pé, Talbot sabia que não devia demorar-se. Contudo, eles precisavam comer, ou não teriam forças para prosseguir, e somente com seu rifle poderiam se alimentar. Suba naquela árvore, pequena, disse ele a Jezebel. Você estará seguro aqui enquanto vou caçar algo para o nosso café da manhã. Esteja atento ao leão. Caso veja retornando por este caminho, grite um alerta. Estou me aprofundando na floresta para procurar caça. Jezebel subiu na árvore. Talbot partiu em busca do café da manhã. A menina observava o leão, esperando que ele retornasse, pois havia determinado que não daria nenhum aviso ao homem. Caso isso acontecesse. Ela temeu o russo por causa das coisas que ele lhe dissera durante aquela longa viagem noturna. Muitas das coisas que ele havia dito ela não havia compreendido, mas compreendeu o suficiente para saber que ele era um homem mau. Mas o leão não retornou, e logo Jezabel cochilou e quase caiu da árvore. Talbot, caçando na floresta, encontrou um poço d'água não muito distante de onde havia deixado Jezebel, e ali se escondeu atrás de arbustos, esperando que algum animal descesse para beber. Não demorou muito para que visse uma criatura aparecer subitamente no lado oposto da piscina. Tão silenciosamente havia chegado que o russo não sonhara que uma criatura se movesse a 1 milha de seu posto. A característica mais surpreendente da ocorrência, no entanto, foi que o animal que repentinamente surgiu em cena era o homem. Os olhos malignos de Talbot se estreitaram. Era o homem que ele havia viajado de Moscou para matar. Que oportunidade! O destino foi, de fato, generoso com ele. Ele cumpriria sua missão sem perigo para si mesmo, e em seguida,
Fugiria com a moça, aquela moça maravilhosa. Stabbut jamais vira uma mulher tão bela em sua vida. E agora possuiria ela seria sua ponto mais. Antes, ele deve atender aos assuntos do momento. Que negócio agradável foi este também. Ele ergueu seu fuzil com muita cautela e mirou. Tarzan havia parado e virado a cabeça para um lado. Ele não conseguia ver o cano do fuzil de seu inimigo por causa do arbusto atrás do qual Stabbut se escondia e do fato de seus olhos estarem focados em algo em outra direção. O russo percebeu que estava tremendo e se amaldiçoou em voz baixa. A tensão nervosa era excessiva. Ele tensionou os músculos em um esforço para manter as mãos firmes e o rifle estável e imóvel sobre o alvo. A alça de mira do fuzil descreve um círculo minúsculo em vez de permanecer fixa sobre aquele grande peito que oferecia um alvo tão esplêndido. Mas ele deve demitir-se. O homem não ficaria ali para sempre. O pensamento apressou Stabbut, e quando a visão passou vivamente pelo corpo do homem macaco, o russo apertou o gatilho. Ao som do tiro, os olhos de Jezabel se abriram subitamente. Talvez o leão tenha retornado, ela soliloquiou, ou talvez o homem tenha encontrado alimento. Se fosse o leão, espero que ele tenha errado o alvo. Além disso, assim que o rifle disparou, o alvo saltou no ar, agarrou um galho baixo e desapareceu entre a folhagem das árvores acima. Stabbut havia errado, ele deveria ter relaxado seus músculos em vez de tensioná-los. O russo estava aterrorizado. Ele se sentia como alguém que está sobre o cadafalso, com a corda já em volta do pescoço. Ele se virou e fugiu. Sua mente astuta sugeriu que seria melhor não retornar ao local onde a moça estava. Ela já estava perdida para ele, pois ele não poderia se sobrecarregar com ela agora, nesta fuga, da qual dependia a sua própria vida. Consequentemente, ele correu para o sul. Ao correr desabaladamente pela floresta, já sem fôlego, sentiu uma dor súbita e nauseante no braço, e no mesmo instante, viu a ponta emplumada de uma flecha balançando ao seu lado enquanto corria. O eixo havia perfurado seu antebraço, com a ponta projetando-se do lado oposto. Aterrorizado, Stabbut aumentou sua velocidade. Em algum lugar acima dele estava sua nêmesis, a quem ele não podia ver nem ouvir. Era como se um assassino fantasmagórico perseguisse em asas silenciosas. Vivamente uma flecha o atingiu, penetrando profundamente no tríceps do outro braço. Com um grito de dor e horror, Stabbut parou abruptamente, e caindo de joelho, ergueu as mãos em súplica. Poupe-me, ele clamou. Poupe-me, nunca lhe causei nenhum mal. Se me poupar, uma flecha, disparando em linha reta, atravessou a garganta do russo. Ele gritou, agarrou o míssil e caiu para a frente, de bruços. Jezabel, escutando na árvore, ouviu o grito agonizante do homem ferido, e ela estremeceu. O leão o pegou, ela sussurrou. Ele era perverso. É a vontade de Jeová. Tarzan dos macacos desceu levemente de uma árvore e aproximou-se cautelosamente do homem moribundo. Stabbut, contorcendo-se em agonia e terror, virou-se de lado. Ele viu o homem macaco se aproximando, com seu arco e flecha prontos em sua mão, e, morrendo, estendeu a mão para o revólver em sua cintura para completar a tarefa que havia vindo de tão longe para realizar e pela qual daria sua vida. Mal sua mão alcançara o punho de sua arma, o senhor da selva disparou outra flecha que penetrou profundamente no peito do russo, atingindo seu coração. Sem um som, Leon Stabbut desabou, e um momento depois, ecoou pela selva o feroz e estranho grito de vitória do gorila. Enquanto as notas selvagens reverberavam pela floresta, Jezebel deslizou para o chão e fugiu em pavor. Ela não sabia para onde nem para qual destino seus pés velozes a conduziam. Ela era obcecada por uma única ideia: escapar dos terrores daquele lugar solitário. Com a chegada do dia, o artilheiro se viu próximo a uma floresta. Não ouvirá nenhum som de cavalos durante toda a noite, e agora que o dia havia chegado, e ele podia ver a distância, examinou a paisagem em busca de algum sinal de Stabbut e de Jezebel, mas sem sucesso. Caramba, murmurou, não adianta. Preciso descansar. Coitadinho, se eu soubesse onde o rato a levou, mas não sei, e preciso descansar. Ele inspecionou a floresta. Parece um esconderijo excelente. Vou me deitar ali e tirar um cochilo. Nossa, estou totalmente dentro. Enquanto caminhava em direção à floresta, sua atenção foi atraída por algo em movimento a alguns quilômetros ao norte de sua posição. Ele parou abruptamente e observou com mais atenção enquanto dois cavalos, galopando da floresta, corriam freneticamente em direção às colinas, perseguidos por um leão. Nossa! Exclamou o artilheiro. Devem ser os cavalos deles. E se o leão a pegasse? Instantaneamente, sua fadiga foi esquecida, e ele partiu correndo para o norte, mas não conseguiu manter o ritmo por muito tempo, e logo voltou a caminhar, com seu cérebro em meio a uma turbulência de conjecturas e apreensão. Ele viu o leão desistir da perseguição e se afastar quase imediatamente, subindo a encosta em direção nordeste. O Gunner ficou satisfeito em vê-lo partir, não tanto por si mesmo, mas por Jezebel,
pois ele raciocinava que o leão poderia não tê-la matado afinal. Ele pensou que havia a possibilidade de que ela tivesse tido tempo de subir em uma árvore. Caso contrário, ele estava certo de que o leão a teria matado. Seu conhecimento sobre leões era superficial. Como a maioria das pessoas, ele acreditava que os leões vagavam por aí matando tudo que fosse infeliz o suficiente para cair em seus caminhos, a menos que fosse intimidado, como ele havia intimidado a pantera no dia anterior. Mas, é claro, ele raciocinou, Jezabel não teria conseguido enganar um leão. Ele caminhava próximo à borda da floresta, fazendo o melhor tempo possível, quando ouviu um tiro à distância. Foi o relatório do rifle de Stabbot quando ele atirou em Tarzan. O artilheiro tentou aumentar sua velocidade. Havia muita atividade ali, onde ele supunha que Jezabel pudesse estar, para permitir que ficasse ocioso, mas ele estava exausto demais para se mover rapidamente. Então, alguns minutos depois, o grito de agonia do russo chegou aos seus ouvidos e, mais uma vez, ele foi instigado a prosseguir. Em seguida, ouviu-se o grito estranho do homem macaco, que, por alguma razão, Dani não reconheceu, embora o tivesse ouvido 2 vezes antes. Talvez a distância e as árvores interpostas o tenham abafado e alterado. Ele prosseguiu, tentando ocasionalmente correr, mas seus músculos sobrecarregados haviam atingido seu limite, e ele teve que desistir da tentativa, pois já cambaleava e tropeçava mesmo ao caminhar. Não presto para nada, murmurou. Não passo de um covarde insignificante. Aqui está um sujeito transando com a minha garota, e eu nem tenho coragem de me defender. Nossa, sou um fracasso. Um pouco mais adiante, ele adentrou a floresta para poder se aproximar do local de onde havia visto os cavalos emergirem, sem ser visto, caso Stabbot ainda estivesse lá. De repente, ele parou. Algo estava rompendo a vegetação em sua direção. Ele se lembrou do leão e sacou seu canivete. Então, ele se escondeu atrás de um arbusto e esperou. E não demorou muito para que o autor da perturbação aparecesse. Jezabel! Ele exclamou, entrando em seu caminho. Sua voz tremia de emoção. Com um grito assustado, a moça parou. E então o reconheceu. Dani! Foi a gota d'água. Seus nervos exaustos se despedaçaram, e ela caiu no chão, soluçando histericamente. Gunnar deu 1 ou 2 passos em sua direção. Ele cambaleou. Seus joelhos cederam e ele sentou-se pesadamente a poucos metros dela. E então algo estranho aconteceu. Lágrimas brotaram nos olhos de Dani. Gunnar Patrick. Ele se jogou de bruços no chão, e também soluçou. Por vários minutos permaneceram ali, até que Jezabel recuperou o controle de si mesma e se sentou. Oh, Dani! Ela exclamou. Está ferido. Ah, oh, sua cabeça! Não morra! Dani. Ele havia reprimido sua emoção e estava enxugando grosseiramente os olhos na manga da camisa. Não vou morrer, disse ele. Mas deveria. Alguém deveria me eliminar. Um sujeito grande e forte como eu, chorando. É porque você foi magoado, Dani, disse Jezabel. Não, não é isso. Já fui ferido antes, mas não choro desde que era criança, quando minha mãe faleceu. Foi algo diferente, rapaz. Eu simplesmente explodi de alegria ao vê-lo e saber que estava bem. Meus nervos foram para o espaço assim, de repente. Ele estalou os dedos. Sabe, acrescentou ele, hesitante, acho que gosto muito de você. Rapaz, eu gosto de você, Dani, ela lhe disse. Você é excelente. Eu sou o quê? O que isso significa? Não sei, admitiu Jezabel. É inglês. E o senhor não entende inglês, não é? Ele se aproximou rastejando e tomou a mão dela na sua. Nossa, ele disse. Achei que nunca mais iria vê-lo. Diga-me, ele explodiu violentamente. Aquele vagabundo machucou você, garoto. O homem que me tirou dos homens negros da aldeia. O senhor quer dizer, sim, não. Dani, após matar seu amigo, cavalgamos a noite inteira. Ele teme que os homens negros o pegassem. O que aconteceu com o rato? Como conseguiu escapar? Ela lhe contou tudo o que sabia, mas eles não conseguiram explicar os sons que ambos haviam ouvido ou adivinhar se eles pronunciavam ou não a morte de Stabbot. Eu não seria de muita ajuda se ele aparecesse de novo, disse Dani. Preciso recuperar minhas forças de alguma forma. O senhor deve descansar, ela lhe disse. Vou lhe dizer o que faremos. Ele respondeu. Ficaremos por aqui até estarmos um pouco descansados. Então, voltaremos para as colinas, onde sei que há água e algo para comer. Não é uma comida muito boa, acrescentou, mas é melhor do que nenhuma. Diga, tenho um pouco no meu bolso. Vamos apenas nos alimentar agora. Ele retirou alguns pedaços sujos de carne de porco meio queimada de um de seus bolsos e os examinou com pesar. O que é isso? Perguntou Jezabel. É porco, garoto, explicou ele. Não parece muito bom, não é mesmo? Bem, não tem um sabor melhor do que a aparência, mas é comida. E é disso que precisamos desesperadamente agora. Aqui,
Mãos à obra. Ele estendeu um punhado de restos em sua direção. Feche os olhos e tape o nariz, e não será tão ruim. Ele assegurou. Imagine que você está no antigo college em ponto. Jezabel sorriu e pegou um pedaço da carne. Os Estados Unidos são uma língua engraçada, não é, Dani? Por quê? Não sei é. Sim, creio que sim. Às vezes, sou exatamente como inglês. No entanto, não consigo entender nada. É porque a senhora não está acostumada. Ele disse a ela. Mas eu a ensinarei, se desejar. Você, ok, garoto, respondeu Jezebel. Você está aprendendo muito bem, disse Dani. Admirativamente. Eles jaziam no calor crescente do novo dia e conversavam sobre muitas coisas enquanto descansavam. Jezebel contou-lhe a história da terra de Mídia, de sua infância, da chegada marcante de Lady Bárbara e seu estranho efeito em sua vida, e Dani contou-lhe sobre Chicago. Mas havia muitas coisas em sua própria vida que ele não lhe contou, coisas das quais, pela primeira vez, ele sentia vergonha. E ele se perguntava por que sentia vergonha. Enquanto conversavam, Tarzan dos macacos deixou a floresta e partiu em busca deles, subindo em direção às colinas, com a intenção de iniciar sua busca pelo rastro deles na boca da fenda. Se não o encontrasse ali, saberia que ainda estavam no vale. Se o encontrasse, o seguiria até localizá-los. Ao romper da aurora, uma centena de chiftas deixou sua aldeia a cavalo. Eles haviam descoberto o corpo de Capietro, e agora, sabiam que o russo os havia enganado e fugido, após assassinar seu chefe. Eles queriam a menina para resgate, e a vida de Stabut. Eles não haviam cavalgado muito quando encontraram 2 cavalos sem cavaleiros galopando de volta para a aldeia. Os chiftas os reconheceram imediatamente, sabendo que Stabut e a moça estavam agora a pé. Anteciparam pouca dificuldade em alcançá-los. As colinas ondulantes eram cortadas por vales e cânions, de modo que, por vezes, a visão dos cavaleiros era limitada. Eles vinham seguindo em direção descendente ao longo do fundo de um cânion raso por algum tempo, onde não conseguiam ver a grandes distâncias nem ser visto. Então, seu líder virou sua montaria em direção a um terreno mais alto. Ao atingir o cume de uma baixa crista, avistou um homem se aproximando da direção da floresta. Tarzan viu o chifta simultaneamente e mudou sua direção obliquamente para a esquerda, passando a trotar. Ele sabia que, se aquele cavaleiro solitário representasse uma força de chiftas montado, não teria chance contra eles, e guiado pelo instinto da fera selvagem, procurou o terreno onde a vantagem estaria a seu favor, o terreno acidentado e rochoso que levava aos penhascos, onde nenhum cavalo poderia segui-lo. Com um grito aos seus seguidores, o chefe chifta exporou seu cavalo e galopou em alta velocidade para interceptar o homem macaco, e logo atrás dele vinha sua horda selvagem, gritante. Tarzan percebeu rapidamente que não conseguiria alcançar os penhascos à frente deles, mas manteve sua trote constante, incansável, para que estivesse o mais próximo possível do objetivo quando o ataque ocorresse. Talvez ele pudesse contê-los até alcançar o Santuário das Falésias, mas certamente não tinha intenção de desistir sem empregar todos os esforços para escapar da batalha desigual que se seguiria caso o alcançassem. Com gritos selvagens, os chiftas se aproximaram, suas vestes de algodão soltas tremulando ao vento, seus rifles brandindo acima de suas cabeças. O chefe cavalgava na dianteira, e quando estava suficientemente perto, o homem macaco, que lançava olhares ocasionais para trás, por sobre um ombro moreno, parou, virou-se e lançou uma flecha contra seu inimigo. Em seguida, partiu vivamente, enquanto a flecha afundava no peito do chefe chifta. Com um grito, o sujeito rolou da sela, e por um momento os outros puxaram as rédeas. Mas apenas por um momento. Havia apenas um único inimigo, mal armado com armas primitivas. Ele não representava uma ameaça real para os fuzileiros montados. Gritando sua raiva e suas ameaças de vingança, eles avançaram vivamente em perseguição, mas Tarzan havia ganhado distância, e o terreno rochoso não estava longe. Espalhando-se em um grande semicírculo, os chiftas procuravam cercar e interceptar sua presa, cuja estratégia haviam adivinhado no momento em que observaram a trajetória de seu voo. Agora, outro cavaleiro se aproximou demais, e por um breve instante Tarzan hesitou para soltar outra flecha. Com a queda deste segundo inimigo, mortalmente ferido, o homem macaco continuou sua fuga ao som de um tiroteio de mosquetes, mas logo foi forçado a parar vivamente, pois vários dos cavaleiros o ultrapassaram e cortaram sua linha de retirada. A saraivada de balas unindo ao seu lado ou levantando poeira ao seu redor causava-lhe ligeira preocupação. Tão tradicionalmente ruim era a pontaria dessas bandas de ladrões errantes, mal equipadas com armas de fogo antigas com as quais, devido à escassez habitual de munição, tinham pouca oportunidade de praticar. Agora, eles se aproximaram, formando um círculo grosseiro do qual ele era o centro, e disparando contra ele de todos os lados. Parecia impossível que o errassem, mas o erraram, embora suas balas encontrassem alvos entre seus próprios homens e cavalos, até que um,
que havia substituído o chefe morto, assumiu o comando e ordenou que cessassem os disparos. Voltando-se novamente na direção de seu voo, Tarzan tentou abrir caminho a tiros através do cordão de cavaleiros que lhe bloqueava a retirada, mas, embora cada flecha atingisse seu alvo, a horda gritante se aproximou dele até que, esgotada sua última flecha, ele se viu no centro de uma massa densa de inimigos gritando. Acima do pandemônio da batalha, de forma estridente, erguiam-se os gritos do novo líder. Não o matarás, não o matarás, ele gritou. É Tarzan dos macacos, e ele vale o resgate de um patife. De repente, um gigante negro atirou-se de seu cavalo sobre o senhor da selva, mas Tarzan agarrou o sujeito e o lançou de volta entre os cavaleiros. Aproximavam-se cada vez mais, e agora vários caíram de suas celas sobre ele, derrubando sob os pés dos cavalos, agora frenéticos. Lutando por vida e liberdade, o homem macaco batalhava contra as esmagadoras probabilidades, que eram constantemente aumentadas por novos recrutas que se lançavam de suas montaras sobre a crescente pilha que o dominava. Assim que conseguiu se levantar, sacudindo a maioria de seus oponentes, mas eles o agarraram pelas pernas e o derrubaram novamente, e logo conseguiram deslizar laços em seus pulsos e tornozelos, subjugando-o efetivamente. Agora que ele estava inofensivo, muitos o injuriavam e o golpeavam, mas havia muitos outros que jaziam no chão, alguns para nunca mais se levantar. Os chiftas haviam capturado o grande Tarzan, mas isso lhes custará caro. Naquele momento, alguns deles reuniram os cavalos sem cavaleiro, enquanto outros despojavam os mortos de suas armas, munições e quaisquer outros objetos de valor que os vivos cobiçavam. Tarzan foi amarrado com segurança a uma cela vazia, e 4 homens foram designados para conduzi-lo e os cavalos dos mortos à aldeia, acompanhados pelos feridos, enquanto o grosso dos negros continuava a busca por Stabuti e Jezebel. O sol estava alto no céu quando Lady Bárbara, revigorada por seu sono longo e ininterrupto, saiu de sua tenda no acampamento de Lord Pasmuri. Um garoto negro, sorridente e bonito, veio correndo em sua direção. O café da manhã estará pronto em breve, ele lhe disse. Lord Pasmuri lamenta muito. Ele precisou ir caçar. Ela perguntou por Lafayette Smith e foi informada de que ele acabará de acordar, e não demorou muito para que ele se juntasse a ela logo. Estavam tomando café da manhã junto. Se Jezebel e sua amiga estivessem aqui, disse ela, eu ficaria muito feliz. Estou orando para que Tarzan as encontre. Tenho certeza de que sim, Smith assegurou-lhe. Embora eu esteja preocupado apenas com Jezebel. Dani sabe cuidar de si mesmo. Não, parece celestial poder comer vivamente, observou a moça. Sabe, faz meses que não como nada que se aproxime remotamente de uma refeição civilizada. Lord Pasmuri teve a sorte de conseguir um cozinheiro assim para seu safari. Eu não tive essa mesma sorte. Você notou como todos os homens deles são rapazes esplêndidos? Perguntou Smith. Eles fariam com que essa minha agregação se assemelhasse a rufiões de 4ª categoria, com ancilostomias e doença do sono. Há outra coisa muito notável sobre eles, disse Lady Bárbara. O que é isso? Não há uma única peça de vestuário europeu descartado entre eles. Suas vestes são nativas, puras e simples, e embora eu deva admitir que não há muito nelas, conferem-lhes uma dignidade que as roupas europeias transformariam em algo absurdo. Concordo plenamente com o senhor, disse Smith. Pergunto-me por que não tive uma experiência de safari como esta. Lord Pasmuri é, evidentemente, um viajante caçador africano com longa experiência. Nenhum amador poderia esperar atrair homens como estes. Odeio ter que voltar para o meu próprio acampamento, se ficar aqui por muito tempo, disse Smith, mas suponho que terei que fazê-lo. E isso sugere outra característica desagradável da mudança. E o que é isso? Ela perguntou. Não o verei mais, disse ele com uma simplicidade direta que atestava a sinceridade de seu pesar. A moça permaneceu em silêncio por um momento, como se a sugestão tivesse despertado uma linha de pensamento que ela não havia considerado antes. Isso é verdade, não é mesmo? Ela observou. Em seguida, não nos veremos mais, mas não para sempre. Tenho certeza de que você fará uma parada para me visitar em Londres. Não é estranho como parecemos velhos amigos. E, no entanto, nos conhecemos há apenas 2 dias. Ou, talvez, não pareça assim para você. Veja, passei tanto tempo sem ver um ser humano do meu mundo que você foi como um irmão há muito perdido, quando apareceu tão inesperadamente. Tenho a mesma sensação, disse ele, como se o conhecesse para sempre, e hesitou. Como se não pudesse viver sem o senhor no futuro. Ele corou um pouco ao pronunciar as últimas palavras. A moça olhou com um sorriso rápido, um sorriso simpático e compreensivo. Foi gentil da sua parte dizer isso, ela disse. Porque soou quase como uma declaração, acrescentou ela, com uma risada alegre e amigável. Ele estendeu a mão sobre a pequena mesa de acampamento e pousou-a sobre a dela. Aceite-o como tal,
disse ele. Não sou muito bom em expressar as coisas assim. Não sejamos sérios. Ela implorou. Na verdade, mal nos conhecemos. Afinal, eu o conheci sempre. Respondeu ele. Acredito que fomos amebas juntos antes da primeira aurora cambriana. Agora, você me comprometeu, ela exclamou, rindo, pois tenho certeza de que não havia chaperones lá atrás. Espero que você tenha sido uma ameba adequada. Você não me beijou, não é? Infelizmente, para mim, as amebas não possuem bocas, disse ele. Mas tenho me beneficiado de vários milhões de anos de evolução apenas para remediar essa deficiência. Voltemos a ser amebas, ela sugeriu. Não, disse ele, pois então eu não poderia lhe dizer que ele engasgou e corou. Por favor, não me diga, ela implorou. Somos amigos tão próximos, não estrague isso. Isso estragaria tudo. Ele perguntou. Não sei, receio que sim. Nunca posso lhe contar. Ele perguntou. Talvez, algum dia. Ela disse. Uma súbita rajada de tiros de fuzil, disparados à distância, interrompeu-o. Os negros no acampamento ficaram imediatamente alertas. Muitos deles se levantaram, e todos escutavam atentamente os sons desse misterioso confronto entre homens armados. O homem e a menina ouviram o chefe falando com seus companheiros em algum dialeto africano. Sua maneira não demonstrava excitação, e seus tons eram baixos, mas claros. Era evidente que ele estava emitindo instruções. Os homens se dirigiram rapidamente aos seus abrigos, e um instante depois, Lady Bárbara viu o acampamento pacífico ser transformado. Todos os homens estavam armados agora. Como por mágica, um fuzil moderno e uma bandoleira de cartuchos estavam em posse de cada negro. Os cocares de penas brancas estavam sendo ajustados e a pintura de guerra aplicada sobre peles brilhantes. Smith aproximou-se do chefe. Qual é o problema? Ele perguntou. Há algo de errado. Não sei, senhor, respondeu o negro. Mas estamos nos preparando. Há algum perigo? Continuou o branco. O chefe se endireitou, atingindo toda a sua imponente altura. Não estamos aqui, perguntou ele. Jezebel e o Gunner caminhavam lentamente na direção do distante poço d'água e da carne de javali armazenada, seguindo o fundo de uma depressão que era a boca de um pequeno cânion que levava às colinas. Estavam rígidos e mancos, muito cansados, e a ferida na cabeça do artilheiro doía, mas, apesar disso, estavam felizes, e de mãos dadas arrastavam seus pés exaustos em direção à água e à comida. Nossa, garoto, disse Dani, o mundo é realmente engraçado. Pense bem. Se eu não tivesse conhecido o velho Sink a bordo daquele navio, você e eu nunca teríamos nos encontrado. Tudo começou por causa disso, mas Dani não sabia nada sobre Augusto, o Efésio. Tenho alguns milhares guardados, rapaz, e quando saímos desta confusão, iremos para um lugar onde ninguém me conheça e recomeçarei. Arranjarei uma garagem ou um posto de gasolina, e teremos um pequeno apartamento. Nossa, vai ser ótimo mostrar-lhe coisas. Você não sabe o que não viu filmes, ferrovias e barco. Nossa, você não viu nada e ninguém vai lhe mostrar nada. Só eu. Sim, Dani, disse Jezebel. Vai ser sensacional. E apertou a mão dele. Naquele momento, foram surpreendidos pelo som de disparos de fuzil à frente. O que foi isso? Perguntou Jezabel. Parecia o massacre de São Valentim, disse Dani. Mas acho que são aqueles fumantes durões da aldeia. É melhor nos escondermos, garota. Ele a puxou para alguns arbustos baixos, e ali se deitaram, ouvindo os gritos e tiros que vinham de onde Tarzan lutava por sua vida e liberdade. Se encontram a seu favor. Após algum tempo, o barulho cessou, e pouco depois os dois ouviram o trotar de muitos cascos galopantes. O som aumentou de volume à medida que se aproximava, e Dani e Jezebel tentaram se encolher o máximo possível sob o pequeno arbusto, na ocultação inadequada em que se escondiam. A galope estrondoso, os chifres cruzaram a depressão logo acima deles, e quase todos já haviam passado quando um dos retardatários os descobriu. Seu grito, que atraiu a atenção dos demais, foi levado adiante até alcançar o novo chefe, e logo toda a banda havia retornado para saber o que seu companheiro descobrirá. Pobre Gunner, pobre Jezabel, a felicidade deles havia sido efêmera. Sua recaptura foi efetuada com uma facilidade humilhante. Desanimados e abatidos, logo estavam a caminho da aldeia sob a escolta de 2 rufiões negros. Amarrados, mãos e pés, foram jogados na cabana anteriormente ocupada por Capietro e deixados sem comida nem água sobre a pilha de tapetes e roupas sujas que cobria o chão. Ao lado deles jazia o cadáver do italiano, que seus seguidores, na pressa de alcançar seu assassino, não tiveram tempo de remover. Estava deitado sobre as costas, com os olhos mortos fitando para cima. Nunca antes em sua vida o ânimo de Dani Patrick havia decaído tanto, talvez justamente pela razão de que nunca em sua vida ele havia se elevado tanto quanto durante o breve interlúdio de felicidade que desfrutara após sua reunião com Jezebel. Agora,
e não via esperança adiante, pois, com os 2 homens brancos eliminados, temia que nem mesmo pudesse negociar com aqueles homens negros ignorantes o resgate que pagaria com prazer para libertar Jezebel e a si mesmo. Lá se vai a garagem, o posto de gasolina e o apartamento, disse ele, lugubremente. Onde? Perguntou Jezabel. Chloe, explicou Dani. Mas você está